crise do novo coronavírus, o Brasil se viu extremamente dependente da importação de equipamentos de saúde como máscaras, luvas e respiradores. Mas esse é um cenário antigo e que foi agravado pela pandemia. Diante disso, alguns especialistas apostam no fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, um conceito que, segundo eles, seria capaz de cumprir um papel importante no enfrentamento à Covid-19, além de reduzir as desigualdades na área da saúde. Para entender mais sobre o setor e o potencial de produção de produtos e insumos médicos no estado do Rio, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o economista, pesquisador e coordenador das ações de prospecção da Fiocruz, Carlos Gadelha, e o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio, Carlos Fernando Gross. Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Gadelha, a pandemia evidenciou ainda mais os problemas estruturais do setor da saúde, né? Mas o que ela trouxe de desafios e que estão sendo enfrentados aí, que abrem também novas perspectivas para o Estado do Rio investir no complexo industrial da saúde? Eu queria dizer da satisfação estar aqui na TV A Leste, nesse programa tão importante, né, no Rio em Foco. A pandemia atual, né, ela mostrou de modo muito claro a relação entre a política de desenvolvimento industrial e econômica e a política social. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente olha aquele produto que se tornou emblemático de modo muito dramático, né, o ventilador, ele era uma questão econômica ou uma questão social? As duas ao mesmo tempo. Quando a gente tem a capacidade de testagem, envolve uma dimensão industrial, uma dimensão social, e elas estão articuladas. Então, acho que a pandemia atual colocou de modo muito marcante a necessidade de uma integração e articulação de políticas públicas, envolvendo as três esferas de governo, mas envolvendo, eu acho que isso é uma bela lição para o Rio de Janeiro, depois vou passar uma mensagem de otimismo para o Rio de Janeiro, né? Mas que a gente não pode, na política pública, ficar segmentando a ação, né? Achar, olha, quando a gente cria uma grande unidade de tratamento, por exemplo, para a Covid, para testagem, atenção básica, hospitalar, a gente está mobilizando a economia, né? E, ao mesmo tempo, se mostrou muito marcante que a questão industrial no Brasil, ela é também uma questão social. Nós não podemos, um país do tamanho do Brasil, que tem o maior sistema público universal do mundo, ter uma indústria e um setor produtivo, econômico, da saúde frágil do ponto de vista tecnológico. E aí eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para assumir a liderança, ou fazer parte da liderança, para a recuperação da capacidade industrial e, nesse diálogo necessário, a gente superar essas coisas, né? É o diálogo necessário entre o Estado e o setor privado, entre a política econômica, a política industrial e a política social. Então, a saúde mostra, primeiro, a interdependência, que sem capacidade de produzir vacina, medicamento, teste, nós não vamos ter um sistema universal de saúde. Inteligência artificial, entre tantas áreas. E, ao mesmo tempo, o valor que é social da capacidade industrial e da capacidade produtiva, que envolve também os serviços de maior conteúdo tecnológico, né? Então, a pandemia é dramático. Eu não acho que a gente pode tirar coisas boas da pandemia, mas a gente pode, sim, saber como é que a gente tem que fazer para enfrentar os desafios, porque ela não será a última, infelizmente. E a gente tem que estar preparado para uma ação integrada que articule o Estado, o setor privado e as universidades. Doutor Carlos Fernando, a gente viu também no período da pandemia o setor industrial se mobilizar. Muito do que a gente dependia, principalmente na questão de máscaras, equipamentos médicos, houve uma mudança aí na própria linha de produção para atender essa demanda e um processo também de formação e informação para que isso pudesse acontecer. Sem contar com a questão regulatória, que teve que ser mexida às pressas e muito rápido para também permitir, por exemplo, a produção de álcool 70, a comercialização
que era algo que estava ali na frente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo, quer dizer, o quanto também esse momento de pandemia tem sido uma plataforma para testes e demonstrações do potencial da indústria de responder às demandas e aos desafios que a pandemia impõe. Difícil que essa pandemia nos apanhou, a nós e o mundo inteiro, numa contramão enorme. Né? Produção de máscaras. Obviamente, a produção de máscaras nacional era incapaz de atender 50, 60 milhões de máscaras a toda hora. Mas houve uma produção artesanal de máscaras de pessoas, de família, pessoas que venderam máscara a preço de custo, que se mobilizou. Mas não é bem esse o ponto. O ponto é que a nação tem que se mobilizar. E o governo, ou os governos, ou as entidades públicas, ou as entidades privadas têm que entender que o povo é em primeiro lugar. Eu estou aqui sentado no Laboratório Gross, onde eu tenho 300 funcionários. A indústria farmacêutica brasileira não perdeu venda, né, nessa pandemia, quando vários setores ficaram inviabilizados, o comércio, a área de serviços, muito tipo de indústria. A farmacêutica tem essa vantagem. Quando a crise é grande, nós temos uma pequena queda. Também quando há exuberância na economia, a gente sobe pouco. Mas a não perda de faturamento, de recursos, mantém os empregos, mantém a produção e mantém as empresas. A indústria farmacêutica brasileira é poderosa e bem instalada. Vou mencionar um fato que estranha. A maior empresa de pesquisa do mundo é o Laboratório Roche, na Suíça. É a maior empresa farmacêutica em investimentos em pesquisa do mundo. Tem uma fábrica aqui no estado de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, moderníssima, investimentos enormes. Essa fábrica anunciou há um ano atrás que vai ser fechada. Eles preferem fabricar onde é mais barato do que manter uma estrutura do porte que eles têm. Pergunto eu ao presidente dessa empresa, o que a sua empresa pretende fazer com esse parque moderno? Não sabemos, vamos fechar. Eles vão fechar uma fábrica enorme, poderosa, é a maior fábrica farmacêutica do país. Vai ser fechada e eles vão, hoje, abandonar um pouco o varejo de medicamentos, vão desenvolver alta tecnologia e pesquisa. Assustador, que a indústria farmacêutica mundial será internacional na sua produção e no seu desenvolvimento. Essa é uma questão muito interessante e, na verdade, importante de trazer à TV Alerj, discutir, que é justamente o papel da saúde e desse complexo industrial no desenvolvimento econômico do Estado do Rio. A gente tem aqui reunidos muitos laboratórios, centros de pesquisa, instituições de referência, como o próprio Dr. Carlos Gadelha trouxe, né? A Fiocruz é um desses centros de referência e uma das instituições mais admiradas e respeitadas desse país, e aproveitar esse potencial, quer dizer, sair dos silos, né, e começar a discutir a saúde como algo que pode avançar, fazer avançar o Estado, recuperar, ser mais um potencial para a recuperação da crise econômica é um papel importante, né? O desenvolvimento da vacina, por exemplo, que é uma coisa de tecnologia complicada, de preceitos muito precisos, estão desenvolvendo uma nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, na Rússia, na China e mais uma. Quer dizer, para estruturar o desenvolvimento dessas vacinas, algumas estão ligadas à Fiocruz, outras ligadas ao sistema Butantan em São Paulo, mas é uma coisa muito restrita, porque a tecnologia é muito importante, o investimento é vultoso, os resultados são duvidosos, até acertar é difícil. O Rio de Janeiro só tem a Fiocruz para fazer isso, aliada a empresas multinacionais. Pegando um pouco a ideia, né, de quando a gente pensa da saúde, além da indústria farmacêutica, que é uma das mais dinâmicas e inovadoras, a gente tem todo um sistema produtivo, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a indústria de vacinas era outra coisa. Hoje, a indústria de vacinas, a indústria farmacêutica, se pegar a AstraZeneca, é uma grande líder farmacêutica. A Pfizer é uma grande... A gente já... Houve uma convergência. Isso está acontecendo na saúde como um todo. Você pega uma empresa de equipamentos,
ela está investindo em inteligência artificial na atenção primária. Então, a gente teve, na verdade, um sistema produtivo, e isso que eu queria marcar aqui, que responde por 9% do PIB brasileiro. A gente não está falando de pequenas coisas. A gente está falando assim, dos sistemas produtivos mais dinâmicos do futuro. Havia um assessor, o chefe da assessoria econômica do presidente Obama, lá atrás, que falava, olha, um economista que não entende da saúde não vai entender metade do PIB mais dinâmico do futuro. Então, até numa estratégia do Estado, né, a gente pensar em desenvolver um sistema produtivo da saúde que integre serviços, produção de medicamentos, vacina, teste, inteligência artificial, Big Data, ou seja, todas essas áreas da quarta revolução tecnológica, a saúde é líder. E, ao mesmo tempo, olha só, em termos de emprego, eu vi, Carlos, né, assim, a saúde, desde que começou a crise, 2014, 2015, o complexo da saúde aumentou o emprego, na contramão de todo o sistema. Como ele falou, na crise, o investimento em saúde não pode reduzir, ele tem que aumentar. E isso, os dados, olha, eu dava o dado até semana passada que a saúde empregava 6,6 milhões de pessoas. O dado de hoje é 8,2. Olha só, no meio de uma crise, aumenta 20% o emprego na saúde. Se eu pegar emprego direto e indireto, são 15 milhões. Ou seja, a saúde representa 15, 20% da população ocupada hoje no país. Então, eu digo, a gente não está falando de pequenas coisas, né? A gente está falando de um grande sistema produtivo, e eu acho que essa política de procurar um caminho para o nosso Estado, um caminho para o nosso país, passa por um sistema produtivo e de inovação na saúde. Sobre isso a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.